Oi, gente! Salve sua divina presença! E aí, como está? Tudo sob controle na sua vida? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Eu sou Puca Saraiva, dirigente espiritual, psicoterapeuta holística, e hoje nós vamos falar sobre o controle. Como está? Como estão as coisas aí para você? Você é uma pessoa controlada? Você é uma pessoa controlada por quem? Você é uma pessoa que se deixa controlar? Não, eu sou uma pessoa controlada. Controlada como? Equilibrada? Como está o controle na sua vida? Você assume o controle das suas ações, das suas emoções? Você controla as suas palavras? Controla a sua ansiedade, seus medos? Ou você prefere por controlar a vida do outro? É sobre isso que nós vamos falar aqui um pouquinho hoje, sobre o controle, Hoje nós vamos falar sobre controlar. Então, se liga aí. Se você ainda não é inscrito no canal, ativa o sininho, deixa para mim aquele joinha aqui depois para eu saber se você gostou do tema, se você está gostando do canal, está gostando dos vídeos. E lembra de compartilhar, sempre compartilhar o conteúdo. O controle em si, administrar, organizar, ter poder, dominar. Como que a gente faz com que o controle seja algo positivo na vida da gente? Será que é possível que o controle, em alguma instância, em algum lugar na vida da gente, seja positivo? Sim, o controle pode ser positivo na vida da gente quando nós sabemos controlar, equilibrar. Quando nós entendemos controlar com equilibrar, entendemos que tem o mesmo significado. Controlar as nossas emoções. Controlar como? Para que nós não deixemos extravasar exageradamente, muitas vezes, emoções desequilibradas, emoções nocivas. Controlar a nossa ansiedade, controlar muitas vezes os nossos impulsos que muitas vezes podem ser nocivos. Quando que esses impulsos são nocivos? Quando eles vão interferir, atrapalhar a vida do outro. Quando eles vão nos colocar em situações que nós nem sequer cogitamos, nem sequer pensamos sobre elas. Quando nós agimos fora do nosso equilíbrio, quando nós agimos fora do presente, quando nós estamos agindo com ansiedade, quando nós estamos agindo sem equilíbrio, nós estamos necessariamente fora do agora, fora do presente. Porque a ansiedade, ela mora fora do presente. A ansiedade, ela mora lá no futuro ou ela mora lá no passado. A ansiedade não encontra fundamentação, ela não encontra base no agora. Parece que não, né? Parece que a ansiedade ela está aqui, no agora, neste momento presente, mas não. A ansiedade, ela encontra sustentação no passado, em situações que já foram vividas, experienciadas, experimentadas e não foram agradáveis, ou então impossíveis situações que geram medo na gente, que geram insegurança. E aí é neste instante em que nós precisamos aprender a controlar a nossa ansiedade. E para este controle agora, então, nós vamos buscar apertar o botão do agora. Nós vamos imaginar que nós temos aquele controlezinho nas mãos e aqui no meu teclado eu tenho a palavrinha agora. Então, eu vou apertar na tecla agora e eu vou controlar a minha ansiedade. Eu vou me trazer para o presente. Eu inspiro, eu respiro e eu me trago para o presente e penso, ufa,
Aqui neste momento, nada disso que eu temia está acontecendo. O que eu temo ainda não aconteceu. Ou o que eu temo já aconteceu, mas já passou, e mesmo que volte a acontecer, não será jamais da mesma forma. Não há réplica nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Não há. Por mais que se pareça, jamais será idêntico. Minha reação jamais será a mesma. Então, o botãozinho do agora para a ansiedade. Este é o controle da minha ansiedade. E o controle das minhas palavras? Onde que eu vou buscar o controle? Você já deve ter ouvido ou até mesmo ter dito muitas vezes, controle as suas palavras. Quando a gente pensa em controle das palavras, eu vou buscar lá no meu controle, nas minhas teclas, fazer bom uso das palavras. Já falamos sobre isso aqui no canal. O que é fazer bom uso das palavras? É organizar as ideias. É não dizer aquilo que eu não queria dizer. Ah, desculpa, eu falei, mas eu não queria ter dito isso. Quem não quer dizer, não diz. Essa ideia de eu falei sem querer não existe. Se eu falei é porque eu quis dizer. Agora, se eu não tive a intenção racional de dizer, é diferente. Mas algo lá dentro de mim quis dizer isso. E então eu disse. Então, fazer bom uso das palavras, controle das próprias palavras. E o controle das próprias ações, onde é que ele está? Está também aqui no agora. Está também na impulsividade, ali na ansiedade. Se eu apertar aqui a tecla do agora, eu acabo também adquirindo, buscando, alcançando um controle pelas minhas ações. Este controle pelas minhas ações é apenas um equilíbrio dentro do agora. Agora, aquele controle que vai para o outro, e aqui eu vou controlando tudo, eu quero controlar tudo. Eu quero controlar tudo o que acontece à minha volta. Como é que fica este controle? Como é que eu me liberto? Como é que eu me livro deste controle? Como é que eu saio da mira deste controle? Como eu vou me desvencilhar deste controle? É quando eu assumo o meu próprio. E quando eu assumo o meu próprio controle, acionando aquela teclinha mágica, aquela que no controle da TV, no controle dos aparelhos eletrônicos, ela é a tecla ON. Quando eu coloco ali a tecla ON no controle da minha vida, eu estou apertando a tecla agora. ON, ativado, ligado, aqui agora, funcionando, aceso. A tecla que eu vou apertar neste controle no meu pessoal, vai acontecer o quê? Eu vou acabar bloqueando a tecla daquele outro controle externo que vem de outra pessoa na minha direção, porque eu assumi o controle da minha vida, do meu dia a dia, do meu agora. A única pessoa responsável por tudo o que acontece na minha vida sou eu. Então, o controle sobre tudo que acontece na minha vida é meu. A partir do momento em que eu permito que outra pessoa acione o controle sobre a minha vida, eu crio para mim mesma uma ilusão de que a responsabilidade agora já não é mais minha completamente, porque há outra pessoa no controle, há outra pessoa no comando. E quando há alguém no controle, no comando, este alguém torna-se então responsável principal. E eu, pessoa, mera coadjuvante, aquela que é controlada. Só que não. Porque mesmo quando nós nos permitimos controlar, ainda assim a responsabilidade é inteira nossa. Jamais poderá ser transferida. A responsabilidade e as consequências pelas nossas ações são intransferíveis, assim como é no direito, assim como é na justiça da terra. São intransferíveis. Quando a gente fala em direito dentro da justiça e fala de direitos intransferíveis,
são aqueles que apenas podem ser executados pela própria pessoa, desde que ela, é claro, seja civilmente capaz. Aqui nós não estamos falando em civilmente capaz apenas, nós estamos falando em uma pessoa também mentalmente capaz. Estamos falando também de alguém psiquicamente capaz, de uma pessoa capaz de gerir a sua própria vida como um todo. Dentro do direito, quando nós temos uma pessoa incapaz, seja ela incapaz por ser menor de idade ou incapaz por ser de uma idade muito avançada, que hoje em dia essa extensão já cresceu muito, ou então uma pessoa por estar psicologicamente incapacitada, ou então uma pessoa por estar temporariamente incapacitada de exercer os seus direitos civis, ela sim tem por direito alguém que vai responder pelas suas ações, vai responder por tudo aquilo que ela fizer. Mas não é aqui o nosso caso, não é sobre isso que nós estamos falando hoje. Esta parte eu só fiz caso você se questionasse, para saber que sim, há esta parte, há este parêntese dentro da vida da gente, mas não é sobre isso que nós estamos falando. O controle que nós estamos falando aqui é o controle diário, aquele controle pequeno. Aquele momento em que nós nos deixamos controlar. Muitas vezes nós nos deixamos controlar pelo nosso próprio ego. E aí entra um controle nocivo para a vida da gente, porque quando o nosso ego controla o nosso ser, controla aquilo que nós somos, nós nos deixamos controlar pela nossa vaidade. Quando nós nos deixamos controlar pela nossa vaidade, nós perdemos o prumo da nossa caminhada. Quando nós nos deixamos controlar pela nossa própria vaidade, nós nos cegamos para o nosso propósito. Quando nós nos deixamos controlar pelo nosso ego, nós queremos não só controlar coisas pequenas, coisas pueris, coisas efêmeras, quanto nós passamos a querer controlar a vida do outro, porque o nosso ego quer que saia tudo de acordo com o nosso capricho. O nosso ego é caprichoso. Ele desenha algo, ele imagina algo, ele cria algo, gera uma expectativa, e este ego quer fazer com que tudo aconteça para suprir aquelas expectativas. E então ele passa a querer controlar a vida do outro. Ele passa a querer gerir a vida do outro. E ele é tão vaidoso, e ele é tão cego, que ele passa a não perceber a nossa própria vida, as nossas próprias necessidades de fato, aquilo que de fato precisa ser controlado. Ele ignora a tecla agora, a tecla on da minha vida. Então, quando eu ignoro a minha própria tecla on, eu passo a querer controlar a vida do outro. E aí, então, eu passo a querer ditar regras para a vida do outro. A dizer, não, não faça assim. Não, faça desta forma. Não, por aqui não. Atenção, cuidado. Por favor, não faça dessa forma. Aí a gente fica daquela forma, né? Se indigna com tudo. Se impacienta com tudo. Nós queremos ter o controle da vida do outro. E a gente ainda acredita que quer controlar o outro para o bem desta pessoa. Não, eu estou protegendo esta pessoa. Não, esta pessoa sozinha não tem capacidade. Essa pessoa sozinha não é capaz. Não, esta pessoa sozinha ela é um risco para ela mesma. A gente não percebe que nós estamos nos tornando um risco para nós mesmas, para nós mesmos. Porque quando nós largamos a gerência da nossa própria vida para gerir a vida do outro, nós nos tornamos um risco, principalmente para nós mesmos, porque nós abandonamos o nosso barco e vamos querer levar o leme do barco da outra pessoa. E por maior envolvimento que essa pessoa tenha conosco, por maior afetividade que tenhamos conosco, seja esta outra pessoa meu pai, minha mãe, meu filho, minha irmã, salvo se este filho for menor de idade,
meu filho, minha irmã, meu amigo, minha mãe, meu pai, não importa quem seja, meu companheiro, minha companheira. Quando eu deixo de gerir a minha própria vida, as minhas questões pessoais, as mais íntimas, as minhas questões materiais, as minhas necessidades materiais, as minhas necessidades emocionais, físicas, sejam elas quais forem, quando eu paro de gerir aquilo que é necessário para mim e passo o maior tempo da minha vida gerindo a vida dos outros, eu me tornei um risco, eu me tornei um ser nocivo a mim mesma, a mim mesmo e principalmente ao outro. Eu estou começando a aniquilar a capacidade do outro de gerir a própria vida. Eu estou tirando a dignidade da outra pessoa. Eu estou atentando violentamente contra a capacidade de gestão, a capacidade de inteligência, a capacidade de sobrevivência, a capacidade de improviso, a capacidade de se sair bem da outra pessoa. E eu nem preciso dizer o quanto eu atento sobre tudo isso à minha própria vida. Porque quando eu opto em controlar a vida do outro, quando eu me acho uma pessoa extremamente necessária na vida do outro, sem mim, isto jamais aconteceria. Se eu não estiver aqui, se eu não fizer, a coisa não anda. Quando eu de fato acredito nisto, eu estou me tornando uma pessoa extremamente nociva a mim mesma e ao outro. A mim mesma, porque eu me acho tão primordial, tão importante, tão necessária, tão única, que quando isso cair por terra, quando eu me der conta de que isto não era verdade, eu vou sofrer um baque tão grande que eu vou me encontrar perdida. É como se de repente tudo se desfizesse, um castelo se desmoronasse à minha frente. Porque tudo continua acontecendo sem mim, porque as pessoas se movimentam sem mim. Sabe, eu vou te contar aqui que é isso que acontece com muita gente que desencarna. O sofrimento de muitos desencarnados está neste ponto. Pessoas controladoras, quando desencarnam, o primeiro sofrimento delas é perceber que a vida continuou sem que elas precisassem interferir. Este é o primeiro sofrimento. O segundo é, e agora? O que eu faço? A vida de quem eu vou controlar? Esta pessoa nunca parou para organizar as suas próprias coisas, as suas emoções, o seu armário, as suas gavetas, de fato. E então ela não sabe nem por onde começar. Aí ela se vê perdida, ela se sente sozinha, desamparada, desvalorizada, abandonada. Mas ela foi abandonada por ela mesma. Ela não foi abandonada pelas outras pessoas. Foi ela que se abandonou. Somos nós que nos deixamos para trás quando queremos assumir o controle da vida do outro. E quando nós percebemos que nós não temos de volta uma contrapartida, nós controlamos tanto, nós ofertamos tanto, nós achamos que estamos nos doando tanto, fazendo tanto bem ao outro, ofertando todo o nosso tempo, a nossa energia, o nosso dinheiro, a nossa presença física. E nós não percebemos que nós estamos muitas vezes impedindo que outras pessoas existam, façam, se mostrem, participem, e que nós estamos nos aniquilando. E por que nós fazemos tudo isso? Já se perguntou? Será que é porque nós queremos de fato ajudar o outro? Porque eu sou uma pessoa tão boa, eu tenho isso dentro de mim. Eu sou uma pessoa muito boa. Eu tenho desejo, tenho vontade, me faz bem ajudar o outro. Me faz bem ser uma pessoa proativa, estar lá fazendo sempre. Quando a pessoa pensou, puf, já fiz. Eu acabo sendo a fada madrinha na vida das pessoas. A pessoa pensou água, eu praticamente já bebi por ela e a sede já passou.
Eu sou assim, é meu isso. Você já pensou por quê? Talvez eu seja assim excessivamente participativa, excessivamente necessária na vida da outra pessoa. Por quê? Porque assim eu não tenho tempo de olhar para mim. Quando eu sou extremamente necessária a resolver a vida de outra pessoa, a controlar a vida de outra pessoa, eu não tenho tempo para olhar para as minhas necessidades. Porque se eu parar para olhar para as minhas necessidades, eu vou perceber o quanto eu necessito também. E aí eu vou me deparar com questões minhas particulares. Sabe naquelas questões? Sabe quando eu me sinto uma pessoa rejeitada? E eu não quero me sentir uma pessoa rejeitada. Mas eu me sinto uma pessoa às vezes tão só, eu não percebo, eu não vejo com quem contar. Rejeição é a palavra. Nós temos, todos nós, tememos a rejeição. Não há nenhum ser vivente nesta terra que em alguma instância, em algum lugar desta passagem terrena, não tenha sentido medo da rejeição. Mas para uns, o medo, a rejeição, ela é muito mais forte do que para outros. Ela está muito mais viva e ativa do que para outros. E quanto mais eu temo a rejeição, mais eu me torno uma pessoa necessária na vida do outro. Porque enquanto eu sou necessária na vida do outro, sou uma pessoa que controla a vida do outro, eu me faço presente. O outro, por estar controlado por mim, por eu estar ali ofertando toda esta segurança, este castelo de areia é uma ilusão, já falamos aqui, já entendemos isso. O outro vai estar ali, sempre comigo. E eu não preciso depender de ninguém, porque eu estou cuidando da vida do outro. A minha vida eu deixo para lá. Ela não está sendo vista. A minha rejeição, que eu precisaria ver, não está sendo vista. Se eu largar o controle da vida do outro, pegar o controle da minha própria vida, apertar a tecla do agora e olhar para as minhas coisas que eu digo, meus sentimentos, minhas emoções, minhas gavetas mesmo, minhas gavetas de meias, meus armários, meu armário de roupas. Como será que está o meu guarda-roupas hoje? Como está o meu armário hoje? Está organizado? Está bagunçado? E as minhas meias estão em pares? Estão soltas, perdidas pela casa? E as minhas gavetas de papéis, meus documentos, como estão? Se eu precisar encontrar hoje, no meu caso eu tenho muitos pincéis, eu trabalho com arte. Se eu precisar encontrar hoje determinado pincel, será que eu vou encontrar ou será que eu deixei isso para lá de qualquer maneira, porque eu estava tão ocupada cuidando da vida dos outros, organizando as gavetas dos outros, que eu não tenho a menor ideia de onde eu larguei aquele pincel de cabo amarelo e cerdas finas. Será? Será que eu tenho sim um tempo para auxiliar o outro? E eu tenho um tempo para cuidar das minhas questões, para olhar para as minhas questões, para as minhas necessidades, para aquele meu sentimento, aquele meu medo de rejeição. Por quê? Por que há em mim ainda isso? Por que eu não consigo me organizar as minhas coisas, assumir o controle sobre as minhas emoções, sobre as minhas palavras, controlar as minhas palavras, fazer bom uso das palavras? Controlar a minha ansiedade, aceitar. Controlar a ansiedade está muito ligado à resiliência. A resiliência está muito ligada à gratidão. Gratidão está muito ligada no aqui e agora, no ser grato pelo momento presente. Todas essas coisas, elas não são distintas, não são cada coisa numa forminha. São, vamos dizer, ingredientes de uma única receita. Um bolo se torna um bolo depois de os ingredientes estarem misturados. Um bem-estar, nosso bem-estar, a tecla agora, ela existe depois dos ingredientes estarem misturados. Para eu poder viver bem no agora, eu preciso misturar estes ingredientes. E quais são? Respira, inspira, olhe para mim, resiliência.
Foco. Onde eu estou agora? Com quem eu estou agora? O que eu estou fazendo agora? O que eu fiz por mim agora? O que eu estou fazendo por mim neste dia, nesta última semana? O que eu tenho vontade de fazer? O que me dá alegria? Qual é a minha cor favorita? Qual é o meu prato favorito? Qual é a minha roupa favorita? Qual é a minha música favorita? Qual é o meu hobby favorito? Você faz essas perguntas para você mesmo, para você mesma. Vamos olhar mais para nós. Assumir o controle das nossas emoções neste sentido. Apertar a tecla ON de vez em quando, nem que seja uma vez por dia. Faça uma pergunta a si mesma uma vez por dia. Hoje eu vou perguntar a mim mesma, qual é a minha cor favorita? Azul. Então vou pegar algo azul e vou carregar comigo. Amanhã eu vou assumir o controle, vou procurar no meu controle. Qual é a minha comida favorita? A minha é arroz, ovo frito e batata frita. Apertei aqui na minha tecla ON, arroz, ovo frito com batata frita hoje para o meu almoço. Hoje não quero nem salada, é só isso. Amanhã eu vou ver qual é a minha música favorita, o meu ritmo favorito. Meu ritmo favorito é samba. Aqui, hoje vou ouvir um samba. E assim por diante. Qual é a minha roupa favorita? Qual é o meu lugar favorito? Vou dar uma passadinha lá. Vou ali vou dar um bico ali na praia, vou ver como está o mar. E assim por diante. Qual é o meu restaurante favorito? Duvido você adivinhar o meu restaurante favorito? Meu restaurante favorito, vou aqui dividir com você. Vou inclusive fazer uma propaganda aqui agora. Meu restaurante favorito é The Gringo Lanches. É uma hamburgueria. Este é o meu restaurante favorito. É sim, fica aqui em Florianópolis, na Praia da Cachoeira. Beijo para minha querida Beri, que é a dona do restaurante. E assim por diante, gente. Vamos para as coisas simples. Vamos buscar um controle para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso agora. Crie um controle, fabrique um, de mentirinha, como diz meu filho, de brincadeira. Faça um controle, escreva suas próprias teclas. E ali, faça de conta que está apertando a tecla daquele dia, está escolhendo o canal que você vai sintonizar para você naquele dia. Porque é isso que o controle faz, ele sintoniza o canal, ele aumenta, diminui o volume, aumenta, diminui a intensidade. A gente pode mudar o brilho com um controle, a gente pode mudar a cor com um controle. O controle, ele tem inúmeras funções. Mas vamos assumir o controle sobre as nossas próprias coisas, sobre a nossa própria vida. Vamos olhar mais para nós, vamos ser mais gentis com nós mesmos. A partir do momento que eu aprendo a ter gentileza comigo mesma, eu aprendo a ser gentil com o outro. Quando eu aprendo a olhar para mim, a me tratar com mais amorosidade e paciência, eu aprendo a ter mais amorosidade e paciência com o outro. Tudo aquilo que eu consigo fazer comigo, a forma com que eu me trato, é necessariamente a forma com a qual eu vou tratar o outro. Então, eu vou passar a olhar mais para mim. É claro, eu vou continuar estendendo a mão para o outro. Eu vou continuar a ser uma pessoa solícita. Solícita significa o quê? Ser solicitado, não uma pessoa impositiva, controladora. Uma pessoa solícita é aquela que age quando é chamada, ou seja, meta o seu dedinho, o seu narizinho apenas quando for chamado. E agora, a cerejinha do bolo. As 10 características que vão te ajudar a identificar se você é ou se você conhece alguém, uma pessoa extremamente controladora. Anota aí. Mente inquieta,
ou agitada. Aquelas pessoas que nunca param quietas, estão sempre em busca de algo. Insatisfação, impaciência e irritabilidade. 3. Cansaço físico exagerado e visível. Ai, aquele peso constante. Sofrimento excessivo por antecipação. Dificuldade em usufruir da rotina, do dia a dia. Acha tudo um tédio. Não suporta frustrações, não sabe lidar com as frustrações, tudo aquilo que sai do seu controle te irrita, te incomoda, te causa impactos, dores de cabeça e dor muscular, constantes, excessivas, incansáveis, não sara nunca. Outros sintomas psicossomáticos, como por exemplo, queda de cabelo, taquicardia, aumento da pressão arterial, e aí vai. Dificuldade em se concentrar, o déficit de concentração ou de memória, memória fraca, eu esqueço tudo, não lembro nada, larguei a minha chave aqui, já perdi. Transtorno do sono ou o que a gente chama de insônia. Transtorno do sono pode ser um sono extremamente agitado, ou então a falta dele. Observa aí e vê se você se encaixa nessas dicas. Vamos deixar de ser controladores, controladoras, e vamos deixar também de ser controlados pela grande massa. Vamos ser nós mesmos, nós mesmas, os autores do nosso agora, do nosso dia a dia. Mais uma vez, agradeço aqui sua confiança, seu tempo, sua presença, sua parceria e deixo aquele meu abraço de alma.